Eles tinham tudo: fama, dinheiro, influência e milhões de fãs espalhados pelo mundo. Eram rostos adorados na TV e no cinema, vistos como ídolos por uma geração inteira. Mas bastou uma escolha errada, um único passo na direção errada, para que esses astros caíssem em um abismo sem volta. De ícones da cultura pop, eles se tornaram símbolos de escândalos, traições, crimes e destruição de vidas. Hoje, seus nomes estão gravados não em estrelas da calçada da fama, mas em fichas criminais. Suas fotos agora não estampam capas de revistas glamourosas, mas prontuários de penitenciárias de segurança máxima. O que levou essas celebridades ao fundo do poço? Como elas deixaram o brilho de Hollywood para viver o pesadelo atrás das grades? Prepare-se, porque neste vídeo você vai conhecer histórias sombrias de artistas que, mesmo cercados de luxo e prestígio, acabaram trancafiados por crimes que chocaram o mundo. Alison Mack. Durante anos, Alison Mack era vista como a garota inteligente, carismática e engajada da série Smallville. Fora das telas, ela se apresentava como uma defensora apaixonada do empoderamento feminino, oferecendo treinamentos, discursos e programas motivacionais que prometiam ajudar mulheres a descobrirem sua verdadeira força. Mas por trás do discurso inspirador, havia um segredo terrível. Alison não estava apenas à frente de um negócio de desenvolvimento pessoal. Ela era uma peça central em uma rede de manipulação e abuso psicológico. A empresa Nive, que ela promovia, escondia um subgrupo ainda mais obscuro. O dos Dominus obsequiou Sororium, que significa mestre das mulheres obedientes. Mulheres que acreditavam estar ingressando em uma irmandade de apoio acabavam sendo transformadas em escravas sexuais, submetidas a rituais humilhantes e marcadas a ferro quente com as iniciais de Keith Raniere, o líder do grupo, e da própria Alison. Além disso, essas vítimas eram forçadas a entregar garantias, fotos íntimas, vídeos comprometedores, segredos pessoais, que eram usados para mantê-las submissas e em silêncio. Em 2018, o castelo de cartas ruiu. O FBI desmantelou a organização e Alison Mack foi presa, acusada de tráfico de pessoas, extorsão e conspiração para trabalho forçado. Para reduzir sua pena, ela colaborou com as autoridades, entregando informações cruciais sobre a estrutura do culto. Como resultado, Raniere foi condenado a 120 anos de prisão. Alison, por sua cooperação, pegou apenas 3 anos. Mesmo assim, cumpriu menos do que isso. Foi libertada em julho de 2023, o que gerou revolta pública, considerando a gravidade do que aconteceu com tantas mulheres. Skylar DeLeon teve uma breve aparição na série Power Rangers nos anos 90, mas seu nome jamais seria lembrado por sua carreira artística. Em 2004, ele protagonizou um dos crimes mais chocantes já registrados na Califórnia. Tom e Jack Hawkes eram um casal aposentado que vivia em seu iate, curtindo a liberdade e a vida tranquila no mar. Eles decidiram vender o barco para ficar mais perto dos netos. Skylar se apresentou como um comprador interessado. Mas tudo não passava de uma armadilha. Durante um suposto passeio de teste, Skylar, sua esposa Jennifer e mais 2 cúmplices renderam o casal. Amarraram as vítimas, prenderam pesos em seus corpos e os jogaram vivos no oceano, onde morreram de forma cruel e desesperadora. A motivação: dinheiro. Skylar queria o iate e acreditava que poderia vendê-lo para financiar uma cirurgia de redesignação de gênero. Investigações posteriores também o ligaram a outro assassinato, o de John Jarvis, morto brutalmente no México em 2003. Em 2008, Skylar foi condenado por 3 homicídios e, no ano seguinte, recebeu pena de morte. No entanto, devido à moratória da pena capital na Califórnia, Skylar hoje vive no corredor da morte da prisão de San Quentin, onde deverá passar o resto de seus dias. Harvey Weinstein não era apenas um produtor de cinema. Ele era uma instituição dentro de Hollywood. Por trás de sucessos como Pulp Fiction, Django Livre e O Discurso do Rei, sua influência moldava carreiras e decidia quem brilhava nas telas. Mas por trás das câmeras, existia um predador. Durante décadas, Weinstein usou seu poder para abusar, silenciar e destruir vidas. A cultura de medo era tão profunda que muitas vítimas demoraram anos para falar. Foi somente com o surgimento do movimento #MeToo, em 2017, que a verdade veio à tona. Atrizes como Rose M. Segovan e Ashley Judd romperam o silêncio. E então, uma avalanche de denúncias tomou conta da mídia. Cada nova revelação escancarava o horror de um sistema corrompido por silêncio e impunidade. Julgado em Nova York e depois em Los Angeles, Weinstein foi considerado culpado de múltiplos crimes sexuais. No total, ele recebeu 70 anos de prisão. Hoje, ele está velho,
doente e atrás das grades. De magnata da indústria cinematográfica, ele se tornou símbolo de uma era de impunidade que finalmente começou a ruir. Zara Fitian parecia ter um futuro brilhante após atuar em Doutor Estranho da Marvel. Jovem, talentosa, artista marcial e carismática, ela era vista como uma promessa do cinema de ação, mas sua vida real escondia um pesadelo. Em 2022, ela e seu marido, Victor Mark, foram julgados e condenados por abusos sexuais contínuos cometidos contra uma jovem que eles conheciam. O casal, que se apresentava como mentor e protetores, usou a confiança da vítima para explorar e agredir por anos. Durante o julgamento, a vítima contou como era manipulada emocionalmente, obrigada a manter segredo e submetida a um ciclo de abuso constante. Zara foi condenada a 8 anos de prisão, enquanto Victor pegou 14. A notícia devastou fãs da Marvel e levantou debates sobre a responsabilidade das celebridades em seus relacionamentos com fãs e protegidos. Danny Masterson. Famoso pelo papel de Steven Hyde em That 70's Show, Danny Masterson era o queridinho dos anos 2000. Mas nos bastidores, acumulava acusações graves. 3 mulheres, todas ligadas à Igreja da Cientologia, da qual Masterson é membro, o denunciaram por abusos sexuais cometidos entre 2001 e 2003. Segundo os relatos, a Igreja tentou encobrir os crimes, ameaçando as vítimas com expulsão e retaliações caso falassem com a polícia. Só com a força do movimento #MeToo é que o caso voltou à tona. Em 2023, Masterson foi condenado por 2 dos 3 crimes e sentenciado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional antes desse período. Ele cumpre pena atualmente na California Men's Colony, onde permanecerá até os 78 anos, se sobreviver até lá. Amy Locane, conhecida pela série Melrose Place, vivia um momento de baixa na carreira quando, em 2010, tudo desabou. Após beber, ela se envolveu em um grave acidente de carro que matou Ellen Seaman e deixou o marido da vítima gravemente ferido. Amy dirigia em alta velocidade e com nível de álcool 3 vezes acima do permitido. Inicialmente, recebeu uma pena de apenas 3 anos, o que gerou revolta pública. Após recursos e reavaliações, em 2020 ela foi novamente condenada, desta vez a 8 anos. Atualmente, cumpre pena na prisão feminina de Edna Mahan, em Nova Jersey. Josh Duggar ficou famoso com o reality 19 Kids and Counting, mas por trás da imagem de família perfeita, existia uma sombra. Em 2015, veio à tona que Josh havia abusado de suas irmãs e de uma amiga da família quando era adolescente. Isso já causou o cancelamento do programa. Mas os horrores não pararam por aí. Em 2021, ele foi preso por posse e recebimento de material de abuso infantil. O conteúdo, segundo as autoridades, estava entre os piores já vistos. Em 2022, ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão sem possibilidade de condicional, e depois disso, ainda terá 20 anos de vigilância federal. Cumpre pena em Seagoville, Texas. Esses casos provam que o brilho das celebridades pode esconder segredos sombrios. Quando as luzes se apagam e a verdade vem à tona, nem mesmo o dinheiro ou a fama são capazes de proteger os culpados da justiça. E se você achou esses casos perturbadores, clique no vídeo a seguir para descobrir a história do homem mais perigoso do mundo.